Se a consciência é o ponto de partida de tudo, para onde ela tem te conduzido? E se o purgatório não fosse um lugar, mas um estado de consciência? E se mais que fogo, punição e dor, ele fosse a forma como a consciência sente o peso do que carrega por dentro? Será mesmo que a alma precisa sofrer para se tornar digna? Universos paralelos, onde as almas se encontram. No episódio de hoje, nós vamos aprofundar essa pergunta a partir de 3 caminhos. Primeiro, o que a questão 1013 do Livro dos Espíritos quer dizer? Segundo, como essa resposta pode ser entendida como um estado de consciência e não apenas como um lugar. E terceiro, como diferentes tradições religiosas e filosóficas enxergam purificação, sofrimento e responsabilidade espiritual. Olá, meus queridos amigos, desejamos muita luz. Sejam bem-vindos a Universos Paralelos, essa grande jornada onde diferentes caminhos espirituais se encontram. Não para provar quem está certo, mas para partilhar, compreender e evoluir juntos. E com esse sentir, convidamos a todos para seguir nesse caminho vivo de consciência e despertar a luz do Espiritismo sob uma nova perspectiva. A luz do Espiritismo sob uma nova perspectiva. Hoje a nossa conversa, ela toca em um ponto muito delicado. Ela mexe muito com o medo, a culpa, a esperança e a justiça. Ao longo da história, muitas pessoas foram ensinadas a imaginar o além como um espaço de dor, de sofrimento, né? Foram ensinadas que precisamos sofrer para nos purificar, para aprender. Mas será mesmo que nós precisamos de passar por todo esse sofrimento? Será que não existe uma forma realmente da gente trazer para a nossa consciência e buscar uma forma de não ter a necessidade de passar por tantas dores? Porque há momentos na vida que a dor é inevitável. Né? Tem dores que são inevitáveis nas nossas vidas, mas será que nós não podemos encontrar uma forma dentro da nossa consciência, dentro do nosso ser, que possa nos levar a um caminho aqui nessa vida de uma forma mais leve? Para refletir um pouco mais sobre essa questão 1013 do Livro dos Espíritos, eu trouxe aqui e eu vou ler a questão, a pergunta e a resposta. E ela diz assim: a pergunta de Allan Kardec. O que se deve entender por purgatório? E os espíritos respondem: dores físicas e morais é o tempo de expiação. É quase sempre na terra que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos faz expiar as vossas faltas. Aqui tem um breve comentário do Allan Kardec que é muito importante a gente ler, que traz um pouco mais de reflexão para essa resposta. O que o homem chama de purgatório é igualmente uma figura pela qual se deve entender, não um lugar determinado, mas o estado dos espíritos imperfeitos que se encontram em expiação, até atingirem a purificação completa, que deverá elevá-los à categoria dos espíritos venturosos. Como esta purificação se opera nas diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. E para a gente começar a falar um pouco aqui sobre essa questão, eu quero trazer o significado, primeiro, dessa palavra purgatório. Segundo o dicionário online etimológico, essa palavra ela tem origem, purgatório, da época medieval, que vem do latim, né? Purgatório, purgar. Então isso significa purificação, limpeza. E antes mesmo de ser atribuído a aspectos religiosos, espirituais, ele simplesmente tinha um significado da limpeza, da purificação. O conceito religioso ele nasceu posteriormente a essa ideia de transformação e aperfeiçoamento. Na questão, quando ele fala sobre dores físicas e morais, ele diz que é o tempo de expiação.
A expiação ela está relacionada aos erros cometidos no passado. E por meio dessa expiação, o espírito compreende mais profundamente os efeitos de suas próprias ações, das suas próprias ações aqui enquanto encarnado neste plano, né? Só para ficar um pouquinho mais claro. Então, o purgatório ele não é um lugar específico. Então, o que podemos entender de purgatório quando os espíritos falam dessa questão da expiação? Que já começa aqui na Terra, né? E o purgatório ele é um estado de consciência, ele não é um lugar físico. Nós, por muito tempo, foi nos ensinado que o purgatório ele tem um lugar específico, que é para onde a gente morre, vai e fica lá pagando pelos nossos erros. Não, gente, o purgatório ele já começa aqui na Terra. E claro, que após o desencarne, né, a morte do corpo físico, porque o nosso espírito ele não morre, ele é imortal, de acordo com nossos atos aqui nessa vida, quando nós desencarnamos, nós continuamos sendo nós mesmos, nós não mudamos. Pelo contrário, com um pouco mais de consciência, porque quando chegar lá no outro lado, a gente vai se dar conta de tudo que nós fizemos aqui. Então, se nós fizemos o bem, nós vamos estar com nossa consciência tranquila. E se nós fizemos coisas menos boas, né? Que está fora da conduta nossa aqui humana, das nossas condições, dentro do que nós falamos da evolução do espírito, a tua consciência vai levar para aquele caminho do que foi feito aqui. Se você está em perturbação, se você sofre com culpas, com remorsos, com mágoas, isso vai acompanhar, isso não fica para trás, né? Ele não morre com o corpo. A nossa consciência é o nosso espírito, é a nossa alma. Quando os espíritos falam das dores físicas, são as dores decorrentes da própria condição humana. Então, que dores são essas? O que eles estão querendo dizer? O que entra nessa questão aqui? Que é o envelhecimento, a doença, acidentes, fome, sede, cansaço físico e limitações do corpo. Né? Eles estão querendo dizer dessas condições normais, biológicas, do nosso corpo humano, do corpo humano, que faz parte, né? Agora existem, claro, as outras doenças, os outros problemas mais sérios, que são expiações, que são, muitas vezes, nós escolhemos no nosso plano reencarnatório. Dependendo do que nós fizemos na nossa vida passada, então nós voltamos aqui, nós reencarnamos em um novo corpo para expiar, né? O que seriam essas expiações? Que são essas doenças mais sérias que entram aqui, as doenças congênitas, doença de longa duração, limitações físicas importantes, condições de vidas difíceis. Por exemplo, aqui eu vou trazer um exemplo pessoal meu. Eu sempre gosto de trazer um exemplo pessoal porque isso ilustra melhor, porque não é uma história que a gente leu no livro, são coisas que aconteceram comigo. Então, eu gosto de compartilhar para ficar um pouco mais claro quando a gente fala sobre isso. E como exemplo, eu quero trazer aqui, no meu caso. Quando eu nasci, eu tive um problema alimentar, então eu não conseguia mamar. Então, tudo que eu colocava para dentro voltava. E eu fiquei desnutrida, eu fiquei com muitos problemas, a minha mãe levou no médico, enfim, foi cuidando dentro das condições que tinha na época. Eu melhorei por um tempo, eu nunca pude exagerar em nada na parte da alimentação. Em todas as opções que a gente tem de fruta, de legumes, de vegetais, sempre foi muito reduzido. E depois de uma fase adulta, depois dos meus 25 anos, né? Esse problema ele voltou mais sério. E hoje eu tenho uma restrição muito grande com a alimentação. E depois de todos os estudos que eu tenho feito dentro da doutrina, que eu estou pesquisando, sobre essa parte de reencarnação, de vidas passadas, e tudo também que a espiritualidade está me trazendo e está me mostrando, eu consegui compreender o porquê desse problema alimentar que eu tenho. As consequências que eu tenho hoje disso foram resultados de ações que eu tomei em uma vida passada. E hoje eu vim aqui, não só isso,
né? Eu vim aqui para aprender a lidar com isso, não cometer os mesmos erros que eu fiz, me melhorar espiritualmente, intelectualmente, moralmente, claro. E também, claro, em busca de curas, porque todos nós vivemos nessa vida aqui com muitos traumas. Então, não é somente para expiação, não é somente as provas, né? E também nós estamos aqui em busca de cura para a nossa alma. Isso é muito claro para mim dentro do que eu venho vivenciando até agora, nesses problemas alimentares que eu tenho. Então, será mesmo que todos esses problemas meus alimentares, eles são uma forma de purgatório? Eu devo pensar nisso como um inferno, vamos dizer assim, né? Hoje eu, dentro das minhas condições, das minhas possibilidades aqui, eu entendo que isso não é um purgatório. Isso são consequências dos meus atos. Então eu tenho que me responsabilizar por isso e eu tenho que ver uma forma de me melhorar aqui. Porque é isso que nós estamos fazendo aqui, enxergar o que nós fazemos e melhorar. Como eu posso melhorar isso? Como eu posso fazer isso de uma outra forma? Como eu posso enxergar essas dores, esses sofrimentos que estão acontecendo na minha vida nesse momento? Porque aqui nessa vida, nós estamos sendo bombardeados, vamos dizer assim, com vários momentos que nos traz sofrimentos, né? Então, nós temos que voltar o nosso pensamento para dentro de nós, ver quais são as nossas atitudes, as nossas tendências e tentar enxergar realmente até que ponto eu tenho responsabilidade sobre tudo isso que acontece na minha vida. Mas aqui tem um ponto muito importante que a gente também precisa entender. Que nem todas as doenças e as dores são causas de vidas passadas. Nós precisamos estar atentos porque muitas dores e muitos sofrimentos são causados dessa vida. São momentos que nós não enxergamos o que nós estamos fazendo. Então nós precisamos ter um olhar mais amplo e não focar somente na vida passada. A gente tem que enxergar o que nós estamos fazendo nessa vida. Então quais os problemas que nós podemos causar aqui para o nosso corpo, para a nossa alma, né? Então nós temos problemas aqui, vamos falar dos problemas físicos, que é os vícios, alimentação inadequada, falta de cuidado com o corpo e comportamentos de risco. Então nós temos a obrigação para conosco de ficar atentos a essas atitudes nossas aqui, a conduta que nós estamos tomando aqui e não somente focar na nossa vida passada, gente. Agora nós vamos falar um pouco sobre as dores morais. Essas dores que são as mais difíceis de equilibrar aqui nas nossas vidas, certo? E essas dores, elas são originadas da nossa mente, das nossas emoções e da nossa consciência. Bom, para vocês entenderem um pouco o que são essas dores morais, eu trouxe aqui alguns exemplos, que são a saudade, o luto, a ansiedade, uma doença que está dominando os seres humanos, infelizmente, o medo, a solidão, a culpa que é um sofrimento muito grande para a alma. Temos também o remorso, a decepção, as mágoas e entre outras, né? Porque são muitas para falar. Mas enfim, são essas dores morais onde nós carregamos com a nossa alma, com o nosso espírito, para diferentes vidas. Essas dores, elas costumam nascer do apego excessivo, o orgulho ferido, o egoísmo e a dificuldade que nós temos de confiar nas leis divinas. Aqui o centro não está onde estou, mas quem eu estou me tornando. Então aqui o purgatório nessa leitura é o estado da consciência, que ainda não está em paz consigo mesmo. E também não tem essa plena harmonia com a lei divina. Quando eu falei ali mais acima que nós temos uma grande dificuldade de confiar nas leis divinas, é isso porque a gente está tão carregado de medo, de culpa, de remorso, de mágoa, que nós não conseguimos enxergar além dessas dores que nós sentimos aqui. Então, um ponto muito importante aqui é que nós precisamos parar, chegar um momento que nós temos que realmente parar, porque é no silêncio que nós falamos com Deus.
e é no silêncio que nós o ouvimos. E ainda seguindo aqui na resposta dos espíritos, tem ali a parte que ele fala assim: é quase sempre na terra que fazeis o vosso purgatório. O que eles querem dizer com isso, né? Ele quer dizer que cada espírito vive sua própria realidade. Cada existência é para a alma uma oportunidade de dar um passo para frente. E de sua vontade depende que esse passo seja o maior possível, para que ele possa transpor vários degraus e que ele possa atingir essa evolução tão necessária que nós precisamos, que ao deixar essa vida, ao deixar esse corpo, a gente volte para o nosso real mundo, para o nosso verdadeiro mundo, com mais conhecimento, com mais elevação, purificação, com mais, principalmente na parte dos conhecimentos morais, né? Morais e espirituais. Porque o espírito, ele não regride, ele não estaciona. Ele está sempre em constante evolução ou, de acordo com a conduta que é tomada aqui neste plano, ele pode estacionar. E não podemos esquecer que nós somos herdeiros de nós mesmos. E por mais difícil, gente, que seja para a gente aceitar e compreender, é que o purgatório, ele tem como objetivo a educação, né? A nos educar, a nos ensinar que nós podemos tirar sempre lições de tudo aquilo que nós vivemos aqui. E mais ainda, para que nós possamos também enxergar que muitas dessas dores, né, quando a gente fala do purgatório, elas são causadas por nós mesmos dessa vida. E se nós não enxergarmos essas condutas que nós tomamos aqui, o sofrimento, ele continuará existindo, mesmo após a morte do corpo. Como eu falei anteriormente, o purgatório, ele é nosso estado de consciência. Então, nós seremos levados aonde nossa consciência está. Portanto, meus amigos, podemos concluir que o purgatório, ele não é uma ideia vaga e incerta. É um estado de consciência e também material enquanto encarnados. Porque nós vemos, nós sentimos e nós sofremos. Ele está nos mundos de expiação e a Terra é um desses mundos. Nelas, o homem expia, purgam o seu passado e o seu presente em proveito do seu futuro. Seguindo aqui e aprofundando um pouco mais no purgatório como uma questão de consciência, observamos que esse fator ele nos chama muito para o trabalho, né? Porque se o purgatório ele é um lugar específico e aquele lugar ele está só incidindo ali sobre você um castigo ou alguma coisa nesse sentido, você não está ativo, né, para poder lidar e aprender com aquela situação. Quando a gente olha para purgatório dentro do conceito de consciência, como a Alina trouxe, nós precisamos estar sempre atentos e nos chamando muito para essa consciência durante a nossa vivência aqui. E como estado de consciência, eu penso que esse estado de purgatório, ele nos convida muito para a nossa compreensão e análise dos lugares, dos momentos onde nós cometemos erros. E a partir do momento que a gente analisa esses erros, a gente tem dois caminhos. Um, em sentir aquela culpa, que isso é normal, isso é humano, mas sofrer e se convalescer e ficar ali de eterno, como diz minha mãe. Ou você, a partir disso, gerar um movimento e um aprendizado. No estudo que eu desenvolvi aqui junto com a Alina, né, para a gente poder estar trazendo esse episódio, a gente fez uma análise, né, sobre esse momento, né, que é quando acontece a situação de dor, né, que é aquilo que vai trazer ali um certo sofrimento, né, e vamos talvez entender isso aí como uma questão de purgatório, mas ele só é purgatório dentro do sentido ali que a Alina trouxe, né, ele só é esse fator de purificação quando no final ele traz um resultado limpo. E esse resultado limpo, vamos dizer assim, é o aprendizado, é o resultado de que toda aquela situação ela causou em você e tudo que aquela situação reverberou em você. Então, lá no final, você pode sair simplesmente como uma pessoa que se sente vítima de toda aquela situação e não conseguiu desenvolver nenhum aprendizado sobre aquilo, ou você pode utilizar toda aquela situação que aconteceu com você
e talvez você até mesmo causou aquela situação, né? Ter esse entendimento, né? Esse olhar, às vezes por fora, e aí quando você volta, você entra aí como um protagonista para poder agir com relação àquilo, né? E ter ali no final o resultado, né? Que é essa pureza no final ali é o aprendizado. A pureza final, ela é nada mais, nada menos do que o aprendizado com aquilo que aconteceu. No episódio 6, nós falamos como Deus se ocupa individualmente com cada um de nós e como Deus demonstra, né, esse amor e o cuidado conosco. E levando em consideração, pegando um pouquinho do aprendizado, daquilo que a gente refletiu nesse episódio, dá para compreender um pouquinho, né, que Deus não nos submeteria a um sofrimento, a uma dor, se depois disso a gente não tivesse um aprendizado, se não houvesse frutos a partir disso. Então, quando a gente vem para cá e a gente pensa que esses sofrimentos, essas dores, elas unicamente, só por você sofrer, só por você passar dor, só por você passar, né, os perrengues aqui da vida, isso daqui já te purificou, não é bem assim, pelo menos do meu ponto de vista, né? Esse sofrimento, toda essa questão que você passa ali, ela precisa trazer um resultado ali no final, e esse resultado ele é o aprendizado. Durante o estudo dessa temática aqui de purgatório, eu gostei muito desse termo, né, de purificação, e isso me lembrou muito purificação de água, né? O meu pai, na verdade, eu lembrei do meu pai. Meu pai, ele sempre foi, muito invocado, assim, com água, sabe? Ele sempre gostou de beber uma água muito boa, uma água bem purificada. E aí meu pai comprava uns filtros que tinha carvão ativo, que não sei o que tem, vários processos de filtragem ali dessa água, e aí durante esse processo de estudo aqui eu lembrei dessa questão do meu pai, e aí eu fui buscar para poder entender um pouco, né, desse processo de filtragem, né, da água, de purificação da água, para trazer como um paralelo, né, com essa questão da purificação do nosso espírito também. E um fator que eu achei muito interessante é que dentro do processo de purificação da água, os primeiros fatores ali que atuam nessa purificação dela são fatores físicos. Então é o carvão, pode entrar areia. Então é uma coisa que ela é física, ela é mais grosseira. E aí, nesse sentido, eu pensei como que o nosso corpo, ele é um filtro também, né, para nós. Então, essa nossa existência aqui encarnada, o nosso corpo, ele tem essa função de filtro, porque ele vai filtrar tudo aquilo que vai acontecer, né, conosco, até isso chegar no nosso espírito. Então, a gente aqui encarnados, nós sentimos fisicamente, como a Alina trouxe, né, nós tocamos, nós sentimos, nós sofremos, né, as dores físicas e as dores emocionais e morais. Então ela vem assim do físico, pensa, né, o corpo como um filtro, até tocar o nosso emocional, até tocar o nosso espírito. E é lá no espírito mesmo que é onde vai acontecer a transformação. Uma vez que o nosso corpinho bonitinho aqui, ele vai com Deus. Ele vai de arrasta, né, e fica aí o espírito, né, para reservar e guardar esse aprendizado que ele vai ser utilizado aí na nossa evolução. Tem uma coisa muito legal que o Universos Paralelos tem me proporcionado, que é aprofundar o estudo dentro do conhecimento, né, e do estudo de alguns filósofos que tivemos aí no passado. E eu estive estudando recentemente sobre Spinoza, sobre o Deus de Spinoza. Eu não vou aprofundar nisso aqui nesse episódio, porque eu acredito que vai ter outras oportunidades mais para a gente falar sobre isso. Mas, em resumo, o Spinoza ele trata Deus como a substância, né, ou como o infinito. E até aí eu acho uma definição muito bonita, né? Mas Spinoza ele traz algumas outras características que elas fogem um pouco do que eu acredito, do que está previsto aí na doutrina espírita em algumas crenças. Mas eu gosto muito, talvez ela direcione ali um pouco para o materialismo, mas particularmente eu gosto muito de olhar um pouco para esses filósofos, né, que focam um pouco no materialismo e nessa vida, nessa existência de uma forma única. Porque é pra gente que gosta muito assim, de estudar espiritualidade, às vezes a gente fica pensando muito no parte espiritual, às vezes pensando muito em vidas passadas, né, como a Alina trouxe ali, quando às vezes a gente deveria estar focando nessa existência, nessa vida, naquilo que a gente precisa vivenciar aqui, uma vez que
fomos enviados para cá, ou seja, precisamos viver o que está aqui. Então eu gosto muito de olhar, né, um pouco para as teorias desses filósofos, né, um pouco do conhecimento que eles trouxeram, porque eu acho que dá uma aterrada um pouco na gente. E Spinoza, o que ele traz aí com relação a purgatório, né? Spinoza não acredita em vida após a morte. Ele acredita que a nossa consciência, assim como a parte física, né, isso se encerra ali no momento da morte. E ele também não acredita em inferno, nem em céu e nem no purgatório em si mesmo. Mas o Spinoza, ele traz a gente para nos aterra, no sentido de que a vida e o aprendizado, a purificação, ela acontece em vida. Então é aquilo que você vai desenvolver aqui que vai te purificar. Eu acho isso muito interessante, porque nos traz aqui para o ponto, né, de vista aqui terreno, de onde a gente está. Então nos aterra um pouco mais. Mas dentro do que a gente, né, acredita aqui e do que a gente já vem aprendendo, a gente entende que existe um pouquinho mais além disso, né? Que o nosso aprendizado, a nossa evolução, ela precisa muito mais do que uma vida terrena aqui para acontecer. E aí Immanuel Kant, ele já traz dentro desse ponto de vista. Immanuel Kant, ele acredita que seria impossível, né, para o nosso espírito, né, para nossa alma, né, eles utilizam talvez ali o termo mais de alma, ter o desenvolvimento e o aprendizado necessário dentro de uma existência, é muito pouco. E assim é uma forma que ele justifica talvez a imortalidade da alma. E Kant traz um entendimento que talvez a gente pode trazer aí como um paralelo, né, com o purgatório, que não é uma purificação num sentido de castigo, mas num processo ético, né? Um processo ético de aprimoramento. E Kant vem com uma questão que eu acho fantástica, que é o aprimoramento da vontade. Então hoje a gente está dentro de uma posição onde a gente tem a oportunidade, né, muito interessante, olhar para os processos que acontecem na nossa vida e como oportunidades de aprendizado e de melhoria. E dentro dessa oportunidade, né, desse campo onde a gente olha para as coisas que a gente vê, que a gente faz, então a gente olha dentro de um campo onde a gente ainda tem tendências que são negativas e que a gente tenta ali se melhorar, né, se vigiar e ir melhorando, mas você tem ainda essas tendências, tem desejos, tem vontades de coisas que você já tem consciência, olha de novo a palavra consciência, de que aquilo ali não é bom para você, não é bom para sua evolução. E aí quando você olha pela análise de Kant, né, do que seria esse purgatório, seria esse aprimoramento da vontade, que é onde você vai se refinando até que essa vontade, esse desejo já seja uma tendência boa, já seja algo ali para o bem. E aí agora a gente traz, por exemplo, a doutrina espírita. Seria nesse ponto que talvez a gente não teria necessidade de reencarnar, que a gente poderia talvez continuar a nossa evolução através de outros meios que não precisasse desse filtro, desse filtrão aqui de corpo, de matéria? Não sei, vamos continuar estudando para a gente aprender. E já que eu citei sobre o encerramento desses ciclos de renascimento, eu quero puxar um gancho para a gente poder falar um pouquinho sobre o budismo aqui agora, que eles também acreditam, né, nesses renascimentos aí da alma, até chegar num ponto onde você não precisa mais disso, né, que eles chamam de atingir o nirvana. Dentro do budismo, acredita-se que após a morte, né, do corpo físico ali, você passa por, vamos falar, reinos temporários ou lugares que são temporários onde você vai fazendo essa purificação. E aí em cada um desses lugares você fica ali durante um tempo determinado até purificar o que precisa ser purificado dentro daquela atmosfera, e aqui tratando ainda dentro do aspecto ainda muito denso, né? Então você fica ali o tempo que é necessário para purificar. E aí você vai purificando esses karmas, né? Que eles utilizam essa palavra, inclusive, que na verdade não só o budismo, né? Muita gente utiliza a palavra karma, né? Para poder explicar essas situações que a gente acha que a gente está pagando por alguma coisa ou sendo castigado por alguma coisa. E aí dentro do budismo até acredita-se mesmo, né, que o sofrimento ele faz parte ali dessa purificação. E aí você, assim que você se purifica naquele mundo, naquele estágio que você ficou, você morre e você nasce num outro mais evoluído e assim por aí por diante até você atingir esse nirvana.
Mas não se acredita também, né, numa coisa que ela é eterna, né, um sofrimento eterno ou um inferno eterno, coisas nesse sentido. E aí a gente percebe aí algumas semelhanças, né, tanto com o espiritismo, tanto com as outras linhas filosóficas que a gente trouxe aqui também, e como as coisas vão se conectando e formando uma teia, né, de conhecimento, onde a gente traz para a nossa vida aquilo que faz sentido. Hoje a gente traz aqui, né, essas reflexões, esses estudos que a gente traz, porque o Universos Paralelos ele é feito disso, né, de buscas de informação, de estudos, para que ele faça a gente pensar. Né? Então, mais do que entregar uma informação pronta aqui, a gente quer fazer vocês pensarem também e estimular, né, o estudo. Então, dentro desses estudos que a gente fez aqui, com relação à parte de purgatório, foram esses conceitos que a gente trouxe e a forma como eles se entrelaçam. Muito bem, amiga, você trouxe muitos pontos aqui que nos traz muitas reflexões. Um deles, enquanto você estava falando, na verdade são dois. Quando você trouxe ali a questão do teu pai, que ele gosta muito de falar da purificação da água, né? O que me veio assim na mente é o rio, né? Como que começa o rio? Ele tem um início, uma fonte. E essa água, ela é limpa. Lá da fonte ela nasce limpa. Era purificada. Pura. E durante esse percurso, né, que o rio faz, que são os caminhos sinuosos, o que acontece com essa água? Ela continua limpa, purificada? Ela vai vivendo, né? Ela vai passando coisas. Durante esse caminho, ela passa por vários processos. Sim. Ela vem da purificação, ela entra numa parte que se contamina. E durante esse caminho, ela tem que voltar de novo o processo de purificação. Né? Porque quando ela chega lá no final, aquele encontro ali do rio com o mar, aquela água ali ela tem que chegar purificada, ou pelo menos, né, limpa, vamos se dizer assim, né? Se a gente for pensar do ponto de vista da vida nossa aqui, né? Do que nós seguimos aqui nessa vida. E um outro ponto também que me trouxe é quando você falou dos filósofos. Né? Então nós temos muitos filósofos desde as antiguidades que trouxeram muitas reflexões sobre essa vida aqui, sobre a vida espiritual. E se nós pararmos para pensar, vamos falar assim da Bíblia. A Bíblia ela foi escrita após a morte de Jesus, né? Então foram vários apóstolos que escreveram. Então cada um, Mateus, Paulo, Pedro, eles vieram escrevendo ali a Bíblia. Se não da mesma forma que Jesus passou ali os ensinamentos, né, com as mesmas palavras deles, mas dentro daquilo que eles ouviram e eles trouxeram a Bíblia. E se nós pensarmos dessa forma e pegar todos esses filósofos que trouxeram várias reflexões sobre essa vida e a vida espiritual, cada um ele trouxe um ponto que é importante, que se nós levarmos assim para a nossa vida, se nós fizermos isso, se nós formos criar um livro sobre isso, falando de cada um, da teoria de cada um, da forma do pensamento, o que eles trouxeram, a gente vai chegar num ponto que, por exemplo, você falou do Spinoza. O Spinoza ele era mais materialista. Então, é uma chamada ali na parte material para a gente viver enquanto a gente está aqui. Para a gente entender que nós precisamos dessa parte. Claro, que tudo dentro de limites, né? Que a gente não pode viver em excessos. A gente não pode ter esse apego material. A gente não pode acreditar que é somente isso. Mas a gente precisa viver essa parte material. Aí tem um outro filósofo que ele trouxe a parte espiritual, que ele fala sobre a vida espiritual, que existe um Deus. Aí tem o outro que trouxe... Né? Aí veio Allan Kardec lá na doutrina dos espíritos, que fez essa codificação e trouxe essa vida após a morte, a encarnação. Uma clareza maior, né? Uma clareza maior. Então, se a gente for pegar todos os pontos de cada filósofo, nós vamos ter ali um roteiro para a vida, né? Vamos dizer assim. Exato, né? Ter essa força de vontade, esse desejo em construir a sua própria versão de entendimento, né? Do que você tem sobre aquilo, buscar conhecimento mesmo, né? Estudar
e não aceitar, né? A gente até falou aqui nos bastidores, né, sobre essa necessidade que a gente tem, né, de idolatrar um ser, ou uma pessoa, ou uma coisa, e aí tudo o que aquela pessoa fala dali em diante vira lei, né? E isso atrapalha muito o nosso desenvolvimento, né, lógico sobre as coisas, atrapalha muito o nosso desenvolvimento intelectual e da gente construir o nosso conhecimento também, né, buscando informações, né? É exato, porque a gente entra muito no ponto do fanatismo, né? Dessa questão dos ídolos, né? De engrandecer um só. A gente tem que também ter um pouco a mente aberta e começar a enxergar de todos os ângulos que a vida, ela não é uma coisa só, ela é um conjunto. Então a gente tem que ter a parte material, a gente tem que viver essa vida aqui no corpo material, a gente tem necessidades materiais, né? Assim como a gente tem as necessidades intelectuais, que é o aprendizado, e as necessidades morais e espirituais, então é um conjunto. E a partir do momento que a gente consegue enxergar, ter um olhar mais amplo para tudo isso, e não simplesmente pegar uma única pessoa, um único filósofo, um único profeta como certo, como o dono da verdade, e seguir aquilo, a gente acaba entrando naquela parte que é o que a gente fala, né? Que tem os dogmas, tem as crenças, tem o fanatismo. Sim. E a gente não consegue enxergar a vida mais além do que realmente é. Então, para chegar aqui um ponto de conclusão de tudo isso, desses estudos que eu fiz, né? No meu ponto de vista, para a gente falar um pouco sobre essa questão do purgatório, trazendo essa questão do Livro dos Espíritos, eu entendo o seguinte, que muitas vezes, quando a gente está no meio do furacão, a gente não consegue enxergar, além do problema que a gente está vivendo, né? E muitas vezes a gente acaba culpando Deus, a gente culpa o mundo, Deus e o mundo por aquilo que está nos acontecendo. Porque é um momento de tanta perturbação que a gente não consegue enxergar além daquilo. Mas se a gente tentar clarear um pouco a mente, é difícil, eu sei que na teoria tudo é fácil. Mas eu falo do meu ponto de vista, pelo momento que eu estou atravessando na minha vida. Então, eu cheguei a um ponto que eu comecei, ao invés de eu culpar e perguntar por que isso está acontecendo comigo, eu me pergunto, o que essa dor está querendo me ensinar? Que lição eu posso tirar de tudo isso que eu estou vivendo nesse momento? É fácil? Não é fácil, né? Porque na teoria tudo é fácil. Mas quando a gente está vivendo na prática, é onde realmente a gente passa por aquele ponto lá que você fala assim, agora é um teste, vamos ver como que você vai aprender a lidar com isso, o que você vai fazer em relação a tudo isso que você está vivendo. Porque assim, a dor ela é inevitável nessa vida, mas a forma que você vai viver é uma escolha. Isso, né? Tentar não prolongar, né, aquilo que você já precisa, né? Esse prolongamento entre a dor e até você aprender, né? É onde mora o sofrimento ali. Às vezes a gente prolonga isso por reencarnações. Né? Eu gostei muito quando você fala desse eu parei de perguntar o porquê e comecei a me perguntar o que isso quer me ensinar. Me lembrou minha psicóloga, que a minha psicóloga às vezes eu chego lá pra falar assim, mas por quê? Que não sei o que tem? Gente, na terapia é meu espaço ali, eu desabafo ali. Ali eu sou petidinha, meio petidinha ainda. E aí ela fala assim, você tem que parar de perguntar por quê e perguntar pra quê, né? Para que isso está acontecendo? E aí é onde vem o aprendizado, para que eu... Exatamente. Algum aprendizado, né? Então eu gosto muito dessa forma também que ela me conduz, porque olha para você... Aí a gente já traz, por exemplo, a psicologia, que não tem... foge totalmente do campo religioso, por exemplo. Sim, exato. Né? Então isso vai aí para o intelecto, né? Então são várias formas, né, da gente aprender e da gente ir se auto-melhorando, que não necessariamente está vinculado só ao aspecto religioso, né? Mas são formas que nos chamam para ficar atentos, para ficar acordados, nesse chamamento para consciência, né? Para que a gente fique atento e consciente nos pontos de melhoria. E eu vou aproveitar agora, né? Você sabe que eu não perco a oportunidade. Se esse vídeo, né, ele te ajudou a te chamar, a te acordar aí um pouquinho, né, para as fases da sua vida, para os momentos que você precisa estar consciente, para as coisas que você falhou e você agora começou a entender um pouquinho das coisas que te aconteceram, esse para que te aconteceram,
tem alguém aí que precisa aprender também e olhar um pouquinho para esses aprendizados, quero que você envie esse vídeo para essa pessoa, para que ela também possa refletir um pouquinho sobre isso. E se você ainda não nos segue, não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, clique aqui agora no botão para se inscrever. E também ative o sininho para que você seja notificado aí em primeira mão toda vez que sair um episódio novo. Também nos siga nas redes sociais em universosparalelos.space. E também, gente, se vocês têm alguma pergunta, deixa aqui nos comentários, aqui no vídeo. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum conhecimento que você queira compartilhar conosco, se você quer trazer algum testemunho que você viveu, isso é muito interessante aqui pra gente, né? É alguma coisa que a gente pode trazer, que possa compartilhar e que sirva também de lição para outras pessoas. Ah, é verdade. A gente quer muito poder contar a história também do pessoal, né? Nos próximos episódios, né? Exatamente, porque isso é muito bom, né, Juca? Trazer esses exemplos, essas vivências, né, do mundo de hoje, né? Pra gente também tirar algumas lições e ver a forma como as pessoas veem, né, os problemas da vida, essas dores da vida, né? Isso é muito importante. E sair dessa vibração do medo e ir um pouco para a vibração mesmo do aprendizado, né? Que às vezes a gente fica com medo, meu Deus. Exato. Vai acabar, o que vai acontecer comigo, e desfoca do aprendizado, da oportunidade de aprender. Exatamente, é isso aí, Ju. É nos trazer para a vida, nos fazer movimentar, nos fazer sair de casa, ir atrás realmente de ajuda e buscar ajuda. Isso é muito importante quando a gente está passando por momentos difíceis na nossa vida, porque ficar dentro de casa, só na nossa mente, no nosso pensamento, isso não ajuda muito, pelo contrário, isso só nos deixa mais deprimidos. Se o purgatório é um estado de consciência, e se a consciência começa a se unir à matéria antes do nascimento, será mesmo que a vida humana é um começo ou uma continuação? E com isso queremos dizer que com todo amor que Deus e Jesus nos ligou e a confiança que nos foi depositada, à luz do Espiritismo sob uma nova perspectiva, queremos convidar a todos para embarcar nessa grande nave chamada Universos Paralelos. Nossa. Olha, falar do purgatório. Rindo de nervoso. Rindo de nervoso. Eu tô rindo de tudo, que eu comecei a lembrar que a gente fez exatamente esse movimento no episódio que não gravou aquela parte e agora a gente vai gravar de novo. Mas pelo amor de Deus, veja se tá gravando, Juca. Eu não sei o que aconteceu, cara, no outro. Eu não sei. Será que deu aquela pausa e você não viu? Aquela pausa que parou de gravar? Não sei o que aconteceu. Universos paralelos, onde as almas se encontram